Boa noite, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Todo mundo encarnado não tem muito, né? Mas desencarnado tem bastante que vem aqui para ouvir, né? Então, muito bem-vindos. É sempre uma alegria falar aqui, né? Refletir sobre o Evangelho de Jesus aqui com vocês. E para quem nos assiste pelo YouTube, bem-vindo também. E inscrevam-se no nosso canal, né? Dá um joinha aí, curte, para a gente ficar mais relevante aí, né? A plataforma considera o canal mais relevante e a gente consegue assim chegar em mais pessoas, né? Levando aí os conhecimentos, as reflexões do Evangelho de Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos. O nosso capítulo de hoje é o 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos falar sobre o Cristo Consolador. É o nosso tema aqui. Esse é um capítulo que é relativamente pequeno, acho que é um dos menores do Evangelho. Ele é bem pequeno mesmo. Tem 2 itens e as instruções dos Espíritos. Então ele é um capítulo que a gente lê ele assim bem rápido. Sem dizer, ele é pequeno, mas ele é bem potente, porque ele traz nesses itens aqui uma abordagem que mostra para nós a promessa que Jesus fez de mandar, né, um consolador para nós. Então, até aqui no capítulo 6, Kardec trouxe os fundamentos aí da obra de Jesus, e daqui em diante, do 7 em diante, ele vai trazer as instruções, né? E então esse capítulo 6 aborda, né, como se fosse um fechamento assim dessa primeira parte, e aborda essa promessa que Jesus fez para nós, né? E aqui também a gente vê bem destacado os ensinamentos, né, reinterpretados, e isso mostra para nós o porquê é o Consolador. A gente vai entender por que a gente considera, Kardec considerou o Espiritismo como o Consolador prometido, porque os ensinamentos, quando reinterpretados e quando explicados, eles oferecem de fato um consolo, né? Eles trazem, a gente não fica preso àquela, entre aspas, né, ignorância, no sentido de ignorar mesmo, no sentido de não saber, né? Quando a gente se prende ao que a vida toda a gente escolheu, acontece que a gente fica meio no escuro. E o Evangelho reinterpretado, os ensinamentos de Jesus reinterpretados, trazem um consolo para nós, porque mostra a possibilidade que nós temos, né, na nossa frente, mostra a imortalidade da alma. E não tem nada mais consolador do que isso, né? Explica todo o sentido das leis divinas. A gente não acredita por acreditar, né? Porque alguém falou, ou porque alguém que tem uma hierarquia maior que a nossa falou, então eu acredito, sem muitas vezes parar para pensar. Não, a gente estuda aqui na doutrina espírita e a gente tem a possibilidade de compreender esses ensinamentos, né? Entender que o progresso espiritual é possível para todos. Desculpem. Então, dentro aqui desse capítulo, eu falei que ele é potente porque ele é curto, mas ele vai abarcar isso tudo para a gente. E Kardec, então, se apoiou em 2 trechos evangélicos. O primeiro está em Mateus, é bem curto, eu vou ler para vocês, está no capítulo 11 de Mateus. E esse é o item, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui já tem uma promessa: vem que eu vou te aliviar. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas,
porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que Jesus falou que o jugo dele é suave e o fardo é leve? Então, bora entender essa história de jugo. Porque eu acho assim, tem muita coisa que a gente lê, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a gente não consegue ter o alcance porque não tem mais o contexto que tinha quando foi escrito. Então, para contextualizar, quando Jesus fala meu jugo é suave, vamos considerar que ele vivia numa cultura, numa sociedade que tinha costumes diferentes dos nossos hoje. Por exemplo, para a gente chegar no jugo leve, suave de Jesus. Lá naquele tempo dele, naquele lugar, as pessoas, os judeus, eles colocavam seus filhos de 6 anos para frente para estudar. E eles tinham, esses meninos, só os meninos, os homens, eles tinham que estudar os 5 livros da Torá, de Gênesis a Deuteronômio. E eles tinham, gente, que pasmem, decorar os livros, tinham que memorizar os livros, essas crianças. Isso por si só já seria bastante desafiador, né? Porque tinha que decorar 5 livros. Aí esses meninos passavam por uma prova, por uma avaliação depois. Ângela Santa, obrigada. Eu até tenho aqui, mas que estou num quadro alérgico, pessoal. Tenham paciência comigo? Vocês têm? Então tá bom. Então veja só, esses meninos decoravam a Torá, os 5 livros, aí eles passavam por uma avaliação. Aqueles que tinham bom desempenho continuavam o estudo, mais 4 anos de estudo, para estudar todo o restante das escrituras do Velho Testamento, que era um monte de livros, 20 e tantos. Mas eles não é estudar, gente, era memorizar, era decorar. Ou seja, no final de 8 anos de estudo, eles já deviam ter seus 14 anos, eles tinham de cor e salteado na ponta da língua de Gênesis a Malaquias. Meu, era muito trabalho, era muito pesado isso. E aí, muito bem, terminou os 8 anos, prova de novo. Foi bem, teve um bom desempenho, estes melhores passaram a ser considerados o futuro do judaísmo, o futuro doutor da lei. Saulo de Tarso foi um desses garotos que passou por esses estudos todos e foi encaminhado a um rabino, que foi Gamaliel. Então esses meninos, depois dos 8 anos, com tudo na ponta da língua, eles tinham outra avaliação. E aí, depois de avaliados os que foram joia, eram encaminhados para um rabino, como Saulo de Tarso foi. E aqui entra o jugo. Vocês estão comigo? Aqui entra a história do jugo leve. Esses rabinos, cada um interpretavam essa lei, esses livros todos que os meninos decoraram, interpretavam de acordo com o seu conhecimento e sua vontade. Então, o que resultava disso? Cada rabino tinha um monte de regras, um monte de critérios, um monte de normas. Então, isso tudo tinha um nome. Isso tudo que o rabino criava tinha um nome. Chamava jugo do rabino. Jugo rabínico. E era muito pesado. Porque pensa, já teve que decorar tudo, teve que memorizar tudo. E essas leis, essas normas que eles impunham, elas eram do cotidiano. Então eram coisas da vida da pessoa. Então era muita coisa para seguir. E boa parte, se não a maioria, era tudo ligado ao externo, ao cotidiano mesmo das pessoas. Então era uma série de regras. Jesus, que vivia nesse meio, sabia desse jugo rabínico, que era um jugo duro de se levar, que se exigia muito da pessoa. Ele virou para os discípulos. Assim, e jugo também é a tradução daquela peça de madeira que se coloca na parelha de bois. Vocês já devem ter visto em filmes, para eles andarem ali na disciplina, na linha, né? Para eles não saírem da linha, porque aquele jugo obriga os bois a andarem nessa disciplina. Então,
os rabinos daquele tempo tinham um ditado que eles diziam: o discípulo tem que comer do pó da sandália do rabino. Ou seja, tem que seguir tão à risca e tão encostado, que no final do dia ele estava com o pó que ia subindo da sandália do rabino. Jesus era conhecedor disso tudo. Ele virou para os discípulos e falou assim: ó, toma meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? Que o jugo dele não era pesado como o dos rabinos? Porque era a observação da lei de Deus, não aquela lei cheia de normas, cheia de regras. Então o jugo que Jesus estava dizendo para eles é a lei do amor, a lei da caridade, baseado na observação das leis de Deus. Então isso é leve, porque ele dizia: segue a lei como eu sigo, interprete a lei como eu interpreto. E daí não é suave o amor, a caridade, que, como a gente comentava aqui, a caridade não é tirar do bolso apenas e dar, né? Isso também é importante, mas a definição de caridade aos olhos de Jesus era indulgência, benevolência e perdão. Não estou dizendo que é fácil de fazer, mas para quem segue a doutrina espírita, nós temos o conhecimento disso, nós temos esses ensinamentos interpretados por nós. Então, quando ele nos convida para esse jugo, ele fala: é leve o meu, perto disso aí, criaturas, vem comigo, é suave, eu sou humilde de coração, siga comigo. Era um convite que ele fazia, e não só o convite, ele prometeu um consolador. Ele falou: eu vou pedir a meu Pai que envie um consolador. E aqui é o outro trecho que Kardec escolheu, que está em João. João é o evangelista que mais relatou a parte espiritual dos evangelhos. Então, nesse trecho que Kardec escolheu aqui de João, está lá no capítulo 14, quando Jesus fala: ó, se vocês me amam, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Só que o mundo não conhece, porque ainda não está preparado, não tem ainda a maturidade para compreender. E essa fala de Jesus era meio que já na despedida dele. Ele sabia já que já estava próxima a hora, né, que ele passaria. Então ele estava meio que falando para eles: ó, vai ficar tudo bem, porque vocês vão receber na hora certa um consolador, porque meu Pai vai enviar. E este consolador, nós espíritas consideramos que é a doutrina espírita, porque nós estudamos o codificador. Por que o codificador considera que o espiritismo é o consolador prometido? Porque qualquer um pode achar, né? Todas as outras igrejas, né? Todas as religiões, não as outras, porque a gente não é, né? Mas as religiões, as igrejas, cada uma pode pegar para si, né, esse papel. Kardec era um estudioso e um pesquisador, e ele tem bases, e aqui nesse capítulo ele mostra. Começa pela palavra consolador, que quando a Bíblia foi escrita em grego, como nós sabemos, não era consolador, era paráclito a palavra, que foi traduzida de várias formas. Foi traduzida como consolador, como ajudador, como auxiliador e, pasmem, advogado, porque é a tradução mais próxima do grego. A palavra paráclito lá no grego é muito próxima de um advogado. Então Kardec, baseado nessas evidências, um ajudador, o Espiritismo é um ajudador? O Espiritismo não nos ajuda a compreender
a interpretar, fazer a observação da lei de acordo com o desejo e o ensinamento de Jesus? A gente tem aqui, ó, Kardec facilitou esse trabalho para nós através dos Espíritos, que é a última parte aqui do Evangelho. Então, quando Kardec ele considera que o Espiritismo ajuda, ele considerava que auxilia, porque nos auxilia a entender fora das alegorias e das parábolas, porque Jesus jogou um véu no que precisava ser jogado, e o Espiritismo tira esse véu para nós, para quem quiser, é possível para todos. Então, para quem se achegar e começar a estudar, porque é preciso estudar, né? Então a gente fala que o jugo é leve, mas tem umas observações que precisam ser feitas. Tanto que um dos mandamentos aqui é espíritas. Aqui o Espírito de Verdade fala numa das cartas: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então nós temos que nos manter atualizados, nós temos que estudar, e isto tudo vai nos ajudando a construir o nosso caminho, vai facilitando o nosso caminho. Então é ajudador, é auxiliador, consola. Por que o Espiritismo consola? Consola porque não tem nada mais gratificante do que a fé inabalável que nós temos no futuro, na vida futura. Nada consola mais do que nós termos o conhecimento de onde viemos, para onde vamos e onde estamos. A filosofia debate isso a vida toda. O Espiritismo nos dá ferramentas e conhecimentos para a gente saber que as nossas aflições, elas têm causas e que nós somos responsáveis por elas. Então, quando a gente lê uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, sem o conhecimento interpretado aqui, reinterpretado, é muito fácil a gente perguntar assim: como que eu vou ser feliz na aflição? Porque bem-aventurado significa feliz. Felizes os aflitos, felizes os injustiçados. Como? Como eu vou ser feliz no meio da dor, se eu não sei por que eu tenho essa dor? O Espiritismo nos auxilia, nos ajuda a compreender. Porque se eu olho para trás e não enxergo a razão da minha aflição, da minha dor, do meu sofrimento, olho para trás, examino a minha vida e não encontro por quê, é porque certamente é de uma outra vida. É uma causa anterior a esta vida. Então, isto é mais o que tem de mais confortável do que a gente ter a oportunidade de conviver num círculo onde eu possa ter a oportunidade de reparar, seja o que for. Como que eu reparo, Selma, se eu não sei o que foi que eu fiz? Anda no jugo leve e suave de Jesus, na lei do amor, na lei da caridade, observando a lei. Eu não preciso saber. A gente não dá conta, né? Como dizia o Chico, é melhor se fazer um futuro melhor, porque o passado já foi, né? Então, é a partir de agora, né? Como que eu posso mudar? Atuando, vivendo nesse jugo suave, né? Daquele que era humilde de coração. Então, e o que dizer de advogado? Porque eu falei, né? Que Paráclito era muito próxima à tradução de advogado. Uai, se a gente for pensar, um advogado, quando está fazendo o trabalho dele, ele está buscando uma nova oportunidade para alguém, é ou não é? Ele está buscando, porque às vezes ele sabe que aquela pessoa que ele defende é alguém que fez algo que não devia, mas ele trabalha para que essa pessoa tenha uma oportunidade. Ele trabalha na defesa dessa pessoa. Então, também nesse sentido, faz sentido a gente admitir que o Espiritismo é esse consolador prometido. Vocês concordam com isso? Com essa explicação, gente,
Não é? Kardec, quem somos nós na fila do pão para ficar aqui perguntando se concorda ou não com Allan Kardec, né? Mas tem lógica, tem consistência o que esse capítulo traz para nós, mostrando como a doutrina espírita, ela nos acolhe e ela abre o caminho para nós, dentro dessa possibilidade de que o crescimento espiritual é para todos. E eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra doutrina que traga de uma forma tão clara para nós esse tipo de conhecimento, né? E assim, o capítulo termina, como eu disse que ele é curto, com o advento do Espírito de verdade. São 4 cartas, né, nas instruções dos Espíritos. As 4 cartas são do Espírito de verdade. E sabem que não só hoje, né, porque no dia que a gente dá palestra, eu falo bem por mim, são horas que eu fico estudando, revendo conceitos que eu conheço, lendo, vou lá na Bíblia e leio, vou lá naquele evangelho. Mas tem uma coisa que eu a vida inteira, desde que eu me tornei espírita, que eu faço, que eu fico estudando quem era o Espírito de verdade. Porque boa parte, né, da doutrina defende que era o próprio Jesus, né? Tem vários pensadores espíritas que eu já fui buscar e tem muito, né, tem essa afirmação em muitos lugares. E outros não. Daí eu pensei, para que eu quero saber isso? Vai mudar em quê? Né? Não vai mudar em nada. O Espírito de verdade era Jesus, né? Era um conjunto de espíritos comandados por Jesus, né? Eu acho que era Jesus. Mas não muda nada, porque é o que ele trouxe para nós que importa. É o que veio através do Espírito de verdade, esse Consolador que veio através do Espírito de verdade, que é o nosso farol, que é a nossa luz. Então ele está contido aqui, ele está aqui, está conosco, está presente. E é isso que importa para nós, né? Nós observarmos a lei sob esse olhar, nessa perspectiva da lei do amor e da lei da caridade. É isso que Jesus deixou para nós e é isso que a doutrina espírita, como consoladora, que ele prometeu que o Pai mandaria, ela chegou no tempo certo, no tempo onde já havia movimento, né, de mudança em termos de política e de sociedade na humanidade aqui na Terra. Então ela veio no tempo certo, veio quando nós de fato já estávamos preparados para compreender e se expande cada vez mais. Então, gente, não vou me estender, né, mas convido vocês a lerem o capítulo. Ele é bem gostoso e ele traz essa reflexão muito positiva, né, sobre o estado das coisas, sobre o que nos aguarda, o futuro que cada um pode construir para si à luz dessa observação que Jesus nos pediu. Vem comigo que meu jugo é leve, vem que eu mando um consolador bacana aí para vocês, né? Então, deixo aqui minhas reflexões para vocês. Peço que, assim, nessa atmosfera, a gente envolva a nossa irmã Rose, que vai trazer a mensagem do mentor da noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Sempre é muito gratificante estarmos aqui participando na tribuna desses conceitos que o Espiritismo nos traz. Percebendo que quando nos deparamos com a responsabilidade própria de cada um, temos assim que pensar que é uma oportunidade. Eu penso assim, que a responsabilidade que cada um de nós tem é uma responsabilidade. E quando abraçamos a responsabilidade, vamos desenvolvendo capacidades
para enfrentarmos no sentido de conduzir da melhor forma, com harmonia, as situações da vida, as situações que nos beneficiam a evolução. A partir daí, aceitando a responsabilidade, ela vai se tornando uma oportunidade, e sendo uma oportunidade, ela se torna um aprendizado. Então vamos levando com leveza o aprendizado, porque vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo formas de viver, de passar por situações que é importante para a nossa evolução. Então se torna leve, se torna, eu posso dizer até que prazeroso, se torna, como eu posso dizer para vocês, se torna importante dar esse espaço em direção ao aprendizado. Isso é viver de uma forma leve, viver aceitando o que a vida nos apresenta. A harmonia, a paciência, o pensar, vamos adquirindo mecanismo. Agora, se nos embrutecermos, se nós nos paralisarmos e se acharmos que somos injustiçados, porque às vezes tem umas pedras maiores no caminho e precisamos abraçá-las, né? Vou exemplificar aqui. Quem de nós nunca teve, numa encarnação, problemas familiares que nos judiam, que traz assim tristeza para o nosso espírito, traz dificuldades no manejo de situações. Aí é o aprendizado. Vamos ter paciência, vamos pedir a Deus, vamos nos aproximar de pessoas que já desenvolveram conhecimentos melhores, que já vivenciaram situações. Vamos nos dando a mão e vamos atravessando as questões da vida suavemente. Jesus disse para nós, o jugo dele é leve. O jugo de Jesus é leve, porque é o caminho, ele é o caminho, a direção, a vida. O jugo dele é leve. Então ele pediu para que olhasse para ele, olhasse para as palavras, o ensinamento, aquilo que ele estava trazendo para nós. Não ditando normas de condutas e regras, mas estava trazendo para nós uma maneira e uma forma simples de viver. Porque Jesus, entre nós, e é simples, é um espírito simples, ele não traz dificuldades nele e dele para nós, ele se aproxima de todos, basta nós olharmos para ele, basta que nós nos aproximemos dos ensinamentos, né? A doutrina espírita traz os ensinamentos de Jesus, outras religiões também. É a forma como vamos procurando, né? Adaptarmos às nossas vidas esses ensinamentos. Então eu penso que, eu não vou dizer que já se faz tarde, mas é preciso mudarmos uma certa forma de pensarmos, de agirmos as nossas condutas no ambiente familiar, vocês chamam de ambiente corporativo, vocês se relacionam na vida social, vocês se relacionam aqui nessa casa de oração, de aprendizado. Então vamos pensando como aproveitar esses momentos em que estamos com pessoas, né? Em que estamos com pessoas que trazem para nós conhecimentos novos,
oportunidades de aprendizado e também passarmos o aprendizado e as oportunidades para outros. É o que Jesus fez, né? Se nós pararmos para pensar, é o que Jesus fez. Ele dividiu conosco, por necessidade nossa e por compaixão a nós e amor, aquilo que ele aprendeu e que vem dando certo, vem dando muito certo. Às vezes a gente olha assim no nosso entorno, talvez aqui muitos ainda participam das novidades, dos meios de comunicações que trazem muitos desafetos, muitas questões polêmicas, muitas imagens que vai assim deixando o espírito mais pesado, sem reflexão, por absorver tanto movimento contrário ao amor, tanto movimento contrário às boas normas, condutas, e isso vai nos deixando impregnado, sem paciência, sem vontade, sem otimismo na vida, né? Uma avalanche que chega, aquela avalanche, né? Que chega sobre nós, nos encobrindo. A gente já pode começar a tirar isso da frente e se aproximar de pessoas, da fala das pessoas, do olhar das pessoas, da conduta, o modo de agir, de ser. Isso é muito interessante. E a conduta de Jesus é reconhecida, né? Então, eu acredito que nós conseguimos caminhar um pouco mais, né? Como foi falado aqui, que para conduzir a manada, os boizinhos, né, era colocado para eles andarem pelo caminho certo, né, não fugirem para um lado ou para o outro. É aqui que vocês têm que andarem, né? A gente pode olhar de uma forma, um caminho iluminado, um caminho que traz conhecimento, oportunidades, aproveitar, né? Experimentar esse novo, para quem ainda não adentrou esse caminho, né? Da renovação, não vou dizer renovação moral, mas da renovação, da iluminação, né? Da consciência, a iluminação, sei lá, talvez de um povo, de uma nação, de um planeta, porque a iluminação de um planeta se dá dessa forma, pela transformação moral, né, dos habitantes deste planeta. É isso que é a regeneração. A regeneração de um planeta é isso, é a transformação moral das pessoas, né, daquele agrupamento, daquela nação que está vivendo hoje, né, por um tempo, habitando esse planeta. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, otimista, procurando aprender boas coisas. O mundo de regeneração vai se formando mais rapidamente, avançando, né? Sabemos pelos relatos dos espíritos que o progresso ele não se detém por determinação das leis divinas, né? Mas por nós, por que não colaborarmos, né? Eu acredito que é interessante a gente pensar dessa forma e agir dessa forma. Eu feliz, vocês felizes, uma nação feliz, refletindo numa espiritualidade feliz, porque alguns, né, eu já me encontro aqui na espiritualidade, alguns vieram antes, depois eu cheguei, como eles estão aqui, um reflexo para nós também, e nós somos um reflexo para eles também, porque eles vão querer nos auxiliar, né, e nós também.
auxiliá-los. Bom, é isso. Eu agradeço. É muito bom estar aqui com vocês. Vou me despedindo, deixando um abraço, o meu carinho, a consideração por esta casa tão amorosa, que as portas estão abertas, né? Nós sabemos aberta aqui para vocês no horário da terra, depois, para quem quiser vir, eu digo assim, quiser vir na liberdade do Espírito, e também está aberta. Então, que a comemoração de vocês tenha muito amor, muita união, respeito, perdão, uma época que o perdão acontece muito, perdão, amor, esperança, fraternidade, troca de olhares sinceros, abraços sinceros, afetuosos, e que vocês prosperem na alegria, no otimismo, prosperem no bom humor, prosperem e vivam porque a vida é bela. Um beijo e um abraço a todos. Somos nós que agradecemos, irmão. Obrigada pela linda mensagem e pela dica aí da prosperidade. Seja bem-vindo sempre. Vamos nos então manter nesse clima aqui, nessa atmosfera tão de paz, né, com uma mensagem tão otimista que acabamos de receber, e vamos fazer uma breve vibração de encerramento, pedindo à espiritualidade que atue sobre nossa casa, que o ama, e mantenha sempre ela coberta pela luz, sempre muito bem assistida. E todos os assistidos, todos os tarefeiros, né, finalizando mais um ano. Então, somos muito gratos por tudo que temos recebido. Vamos vibrar também por toda a redondeza aqui, né, por todo o bairro, todas as famílias. Vamos vibrar por nossos amigos, vamos vibrar por todas as pessoas que passam pela nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Vamos vibrar amor para todos. Vamos pensar naquele ente querido nosso e pedir à espiritualidade que se dirija ao local onde ele está e leve uma bênção, leve um alívio e um lenitivo para suas aflições. Vamos finalizar a nossa vibração colocando aqui no centro da sala a nossa doação de amor, a nossa doação de afeto, e deixando à vontade para que nossos amigos benfeitores levem até onde acharem que será útil essa nossa doação, pois estamos doando o que melhor nós temos para doar. Então, assim, bem melhorados, vamos rapidamente vibrar por nossa casa em particular, pedindo ao nosso mestre irmão Jesus que entre lá pela porta da frente. Não estamos lá fisicamente agora, mas recebemos sua bênção, sua luz e sua capacidade infinita de amar. Então, assim, renovados, estamos muito agradecidos e pedimos licença para encerrar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.